Olá, eu sou Sávio Mol e está começando mais um encontro da 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Essa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e é realizada pela Gerência de Educação Infantil em parceria com a Multirio. A jornada é um momento de formação continuada para os profissionais da educação que atendem a crianças de 0 a 6 anos matriculadas na educação infantil. E o tema desse encontro é o pedagógico de tudo e de todos. Educação infantil. Cada vez mais, essa etapa do desenvolvimento humano ganha espaço e importância. Afinal, a criança está sempre aprendendo. Não é à toa que os eixos do trabalho com elas são as interações e as brincadeiras. Vamos ouvir agora as boas-vindas da secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, Helena Bomeni. Olá, turma da Educação Infantil. Que bom poder falar com vocês no início dessa 6ª Jornada da Educação Infantil. Se é um trabalho que me deixa profundamente orgulhosa na nossa rede, é o trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que qualifica essa rede municipal de ensino e que nós temos visto toda a consequência disso no processo de alfabetização. Nossa alfabetização tem ido cada vez melhor porque vocês da educação infantil fazem um belíssimo trabalho. Não é um trabalho só de brincar, de cuidar, é um trabalho de desenvolver a criança, de fazer com que a criança aumente a sua potencialidade. É um trabalho que vocês fazem assim com a maior competência. E esse seminário vai mostrar várias condições de trabalho, várias áreas de trabalho que vocês têm mostrado ao longo desses anos. Pessoal da educação infantil, maior respeito pelo trabalho de vocês e maior consideração. E muito obrigada pelo que vocês têm feito, pelo trabalho qualificado que vocês têm feito. Espero que aproveitem muito essa jornada e que vocês qualifiquem cada vez mais nossas escolas. Um beijo enorme. A gerente de Educação Infantil da SMS, Simone Souza, nos conta detalhes do que vamos ver aqui hoje. Olá, o pedagógico de tudo e de todos na ludicidade. Assistimos o Tarja Branca e Fabiana acompanhou com a gente todo o processo. Fabiana, como é que foi viver isso? O filme Tarja Branca é um mergulho na infância. Então, professor, vamos levar um pouco dessa ludicidade para o nosso dia a dia, seja na contação de história, seja na musicalização, na pintura, e que esse prazer, esse lúdico, faça parte do nosso dia a dia e seja compartilhado, para que no final do dia possamos falar não apenas a criança brincou, a criança pintou, e sim, nós brincamos, nós experimentamos. O lúdico vivido por todo mundo que faz parte desse processo, todo mundo que faz parte da educação infantil. Como bem explicou a professora Simone, o tema de hoje é o pedagógico de tudo e de todos na ludicidade. E quem está aqui conosco para conversar sobre isso é o arte-educador Alexandre Amorim. Vamos saber mais um pouquinho sobre ele? Alexandre Amorim da Silva. Formado em artes visuais pelo Instituto Metodista Bennett, Alexandre é arte-educador e atua em diversas escolas de educação básica. Cantor, compositor e músico com experiência em regência e organização de corais, grupos vocais e orfeões, ele coordena oficinas em diversos encontros e seminários pedagógicos no município e no estado do Rio de Janeiro. Também vamos contar com a participação do professor Aristeu Leite, que vai mediar esse encontro. Fizemos também um pequeno resumo da sua vida profissional. Aristeu Gonçalves Leite Filho. Doutor em Ciências Humanas, Aristeu Leite é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é responsável pela coordenação de prática de ensino e estágio supervisionado. É ainda coordenador do subprojeto Pedagogia e Educação Infantil. O professor Aristeu também dá aulas no curso de especialização em Educação Infantil promovido pela PUC do Rio. Essa roda de conversa também conta com a presença de alguns profissionais da educação infantil. Elizabeth Regina Soares, que é agente de educação infantil do Maternal do Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Quelita Faria de Paula,
Leila Queiroz, que é professora da pré-escola do EDI Marcos Flamínio Portugal Pinto, Flávia Carvalhal, que é professora do maternal da creche municipal Nosso Cantinho, Fernanda Burla, diretora do EDI Professor Carlos Falsetti, e Maiara Basílio, professora da creche municipal Barbosa Lima Sobrinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Para ilustrar a conversa de hoje com Alexandre Amorim, vamos exibir trechos do documentário Tarja Branca, dirigido por Cacá Rodem. O filme fala sobre a importância do lúdico e da brincadeira para o desenvolvimento humano e alerta para a escassez cada vez maior de espaço e de tempo para as crianças simplesmente brincarem. A brincadeira é obrigatória e fundamental na educação infantil. Por isso, exibimos alguns trechos do documentário Tarja Branca para uma turma de crianças. E é claro que elas adoraram. Vamos ver? Vamos assistir o vídeo para a gente conversar sobre ele. Que apareceu lá no filme? Matheus falou que passou uma coisa muito rápida lá. O que foi? Apareceu meninos brincando de pipa. Que mais? O Matheus falou que tinha crianças dançando, adultos dançando. Mas aqui na nossa sala a gente tem outros brinquedos, não tem? Olha, nós temos as nossas fantasias, onde a gente se transforma em outra pessoa, não é? Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança. É incrível, né, como as crianças conseguem brincar a partir de qualquer estímulo. E queria começar essa nossa conversa, professor Alexandre, perguntando por que as pessoas, à medida que vão crescendo, vão envelhecendo, assim, distanciam-se um pouco da ludicidade, né? Vão ficando mais distantes. Penso que quando a gente vai crescendo, a gente vai se formatando um pouco também, né? Acho que quando a gente está criança, a gente está mais livre. Acho que isso foi falado muito no filme, no Tarja Branca, dessa liberdade que a gente tem, do espaço que a criança naturalmente tem, e que a gente, quanto adulto, vai formatando ou vai tentando desenhar e acaba aprisionando, né? Tem um trecho do filme onde se fala disso, assim, do cuidado que se precisa ter para se deixar aflorar o que já tem de potencial na criança. A gente sente isso trabalhando com os pequenos, né? O mais engraçado é que quando a gente fala em lúdico, a gente pensa imediatamente em brincadeira. Esse pensamento, assim, não seria equivocado. Mas eu acho que, falando de ludicidade, ela é muito mais que isso. Eu acho que ludicidade está relacionada a prazer, a alegria, a encantamento. Então, se tratando de educação infantil, eu acho que não só a brincadeira deveria passar pelo lúdico, mas toda a nossa rotina. Porque já que a gente está falando em afetar o outro, em tocar, contagiar o outro, o lúdico poderia estar no modo como você conta uma história, no modo como você dá um bom dia, na maneira como você se locomove, você se movimenta em sala de aula. E eu acho que essa magia deve ser inerente à nossa prática. Eu acho que o lúdico é tudo isso. E o de tudo e de todos, também participando, assim,
no meu EDI, né? No EDI, onde eu sou a gestora atualmente, a gente faz, por exemplo, um carnaval, o dia do carnaval. Eu também me fantasio, porque eu não posso estar distante disso, né? Tipo, os professores se fantasiam, as crianças se fantasiam. E o pessoal que trabalha na cozinha também coloca. A gente entra porque tem que estar o clima todo mundo tem que estar participando daquela brincadeira, daquele momento em que tá todo mundo fantasiado. Então não tem por que eu estar afastada disso, né? Bem interessante, né, o que a professora coloca, é porque com a modernidade a gente passou a ser um homem muito racional, né, que é na contramão da ludicidade. A ludicidade está ligada à imaginação, né, à criação. Eu brinco sem brinquedo, eu olho aqui dentro, estou vendo um jacaré enorme na minha cabeça. Eu não tomei nada, não bebi nada e não estou delirando. Eu estou usando isso que a gente chama da imaginação, das imagens, né? E as crianças têm, nós todos, porque ninguém é adulto sem ter sido criança. Então nós todos vivemos isso intensamente. E o homem adulto, ele é ludens também. Ele é capaz de brincar, né? Só que na relação com a criança dentro da creche, a gente não é mais criança. A gente brinca, mas brinca porque é um ser brincante, né? E eu queria só retomar a ideia de que a brincadeira, pelas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, estabelecida pelo Ministério da Educação, a brincadeira é um dos eixos da pedagogia para a criança. São dois que são apresentados nessas diretrizes. As interações, então é preciso que as crianças interajam entre elas e com os adultos, né? E as brincadeiras, que necessariamente não precisam ter brinquedos, né? A gente pode brincar em qualquer lugar com qualquer coisa. E as crianças mostram isso para a gente no cotidiano, né? Como você estava falando. Não preciso de fantasia para fazer que eu sou um palhaço, que eu sou uma bailarina, né? Eu posso... Lógico que o mundo dos objetos, dos brinquedos, né, que foram sendo construídos historicamente, culturalmente, né, ajudam muito. A ludicidade, para mim, ela só vai acontecer no momento em que os educadores, ao adentrarem nas suas unidades, conseguirem se despir justamente do adulto, né, que é cobrado com conceitos, né, de comportamentos. Né? Na hora que ele conseguir se despir disso e ser criança e voltar a ser criança, o trabalho vai fluir de forma... E o quanto, assim, eu acho engraçado que o quanto as crianças preferem até os brinquedos que não são, não tem essa proposta pronta, que você oferece, né, uma caixa de papelão, um pedaço de tecido, e eles acabam construindo e criando muitas coisas a partir disso e brincando, às vezes, muito mais do que o brinquedo que já vem com essa proposta formatada. Né? Vygotsky fala para a gente exatamente isso, que o que diferencia a gente de um macaco, por exemplo, né, é que a gente pega um pedaço de pau e transforma num cavalinho. O macaco, ele consegue pegar aquele pau para utilizar, para puxar uma manga em cima de uma árvore, mas ele jamais vai fazer com que aquele pedaço de pau se transforme, né, num cavalo, numa brincadeira, né? É porque no brincar, a criança ela se desenvolve por um todo, né? Ali no próprio filme, quando eles estavam ali mexendo com aquelas pecinhas de montar, eles não estão brincando só com a peça por brincar, né? Ali eles estão movimentando uma espessura, estão movimentando cores de cada peça, dali eles vão inventando um boneco, um carro, coisas que você olhando enquanto adulto não vê, mas a criança ela consegue ver isso, né? E ela vai produzindo, e ela vai experimentando até a própria realidade e apresentando a sua realidade ali, né? Quando ele transforma aquela pecinha no carro, ele está ali colocando, né, a vivência dele de um carro que ele admira, que ele gosta, ou fazendo um avião, ou um boneco, ou um robô. Ele ali vai representando, né, o seu dia a dia. E isso é muito legal, porque ele vai trabalhando a sua imaginação, a sua criatividade, suas experiências. Né? E acho que tem uma coisa que acho que interessante que você tocou, que é o poder da imaginação, né? Que é a possibilidade de você criar
para além da representação, né? Então, quando você pega, por exemplo, em aulas que a gente faz com crianças pequenas, onde a bolinha de gude, e olhar dentro da bolinha de gude, você vê um mundo, um universo dentro de uma bolinha de gude, né? Isso é o poder da imaginação. E isso você vai trazer, e você vai desenvolver na brincadeira, mas você vai estar o tempo todo usando isso, né? Houve uma situação extremamente interessante, pelo menos para mim, né? Que tem muita relação com esse lúdico. Quando eu, pela primeira vez, soprei bolinhas de sabão com a turma de berçário. Todos eles ficaram sentados. E aí, quando eu soprei pela primeira vez, surgiu esse encantamento do lúdico. Eles foram picados pelo mosquitinho do lúdico. Porque uma turma de berçário que ficou imóvel, sem nenhum ruído, sem nenhum choro e perseguindo as bolinhas pelo ar, aquilo ali foi um encantamento gerado pelo lúdico. Para mim, aquilo, para mim, é o lúdico se manifestando. Acho que isso que é, na verdade. Interessante a gente refletir sobre a importância de deixar as crianças brincarem, né? Muitas vezes a gente é meio que contagiado pelo modelo escolar e traz isso para a educação infantil. A escola muitas vezes tem sido enfadonha, chata, né? E a educação infantil, tendo a brincadeira como eixo, precisa ser prazerosa, alegre, né? E permitir que as crianças brinquem. Eu tenho observado muitas vezes nas pesquisas aí que eu participo que os adultos colocam as crianças para brincar daquela brincadeira que ele, adulto, quer. Agora nós vamos brincar de roda. Agora, como fosse uma programação rígida. É diferente quando você sopra a bolinha de sabão, o exemplo que ela está dando, e as crianças é que viajam nessa imaginação. E uma coisa que ela falou que eu acho que é importante, que é exatamente você estar junto no processo da brincadeira, né? E eu acho que a gente, enquanto adulto, a gente faz essa ponte. Uma hora a gente está ali naquele universo, deixando essa criança, né, que nós também somos, ali viver junto com ela, né? E se for preciso tomar uma rédea de uma situação, né, alguém que caiu, vê um machucado, aí naquele momento a gente volta a ser adulto, né, digamos assim. A gente, é uma brincadeira também isso, né, fluir essa brincadeira e dentro de um outro universo, que é o universo do adulto. E você está falando, quer dizer, você se disponibilizar também para estar junto com a criança, né? Não é proporcionar apenas um espaço para que ela brinque, mas você também está vivendo esse prazer, porque é até uma coisa que é colocada no filme o tempo todo, né? O prazer da brincadeira. E acho interessante a jornada quando fala o lúdico para todos. E para nós, professores, precisa ser prazeroso. A gente precisa retomar, até uma coisa que também está no filme, o tesão de estar ali dentro, né, da sala de aula, o prazer, a alegria. E isso a brincadeira vai proporcionar para a gente. Nós, enquanto professores, nós vamos para a escola com objetivos, né? Eu acho que tem 2 objetivos que eu gosto muito, que eu valorizo muito. É o brincar livre e o brincar dirigido. Porque nós temos as nossas propostas, porque nós conhecemos, nós estudamos para isso, para conhecer cada fase de cada criança, né? A criança de 0 a 1 ano, ele tem toda uma habilidade para ser desenvolvida, várias, como posso dizer, estímulos, ser estimuladas, né? De 2 a 3 anos, precisa de outros estímulos, de 3, de 4, de 5 anos. Cada fase, cada idade, ele tem que ser desenvolvido e estimulado determinados aspectos. E nós, como professores, nós estudamos isso, o que precisa ser desenvolvido. Aí é onde entra a questão das atividades, as brincadeiras dirigidas. Eu quero desenvolver isto, ele precisa desenvolver sua coordenação motora, ele precisa desenvolver a questão do correr, do pegar, do sentir, né, do experimentar, né, do paladar. Então, quando vamos com essa brincadeira com um objetivo dirigido, aí sim cabe as nossas brincadeiras, né, onde a gente diz assim, olha, vamos brincar disso, de rodinha, de pega-pega, porque eu quero que aquela criança se relacione melhor, né, tenha uma sociabilidade melhor com o seu colega. E tem o livre, que é onde ele expressa e onde o professor observa o que realmente ele já sabe, o que ele já alcançou. O filme, né, interessante que ele mexe com a gente, o Tarja Branca, porque tem depoimentos não só de brincadeira na perspectiva, como o Alexandre está colocando, da infância, mas tem da perspectiva das pessoas, dos indivíduos, inclusive adultos. Isso. Né? A gente precisa tomar muito cuidado quando vocês falam que a gente vai deixar a criança aflorar, é porque essa criança está sempre aflorada se a gente não reprime. Sim. Acontece que na sociedade, né, ocidental, judaica, cristã, a gente vem reprimindo esse lado
prazeroso, né? A ponto da gente colocar junto dos poetas, né, dos artistas, crianças, que dizem que tem muita similaridade, poetas, artistas e loucos. Né? Nós não, somos racionais, maduros, e a gente já pega os bebês e já quer ensinar, né? Já quer estimular para ele crescer. A gente quer, eu diria assim, será que ele não está querendo ter um tempo mais veloz do que o tempo do humano, daquele ser? Então a gente precisa aprender com as crianças. Eu diria assim, a boa creche e a boa pré-escola é que se disponibiliza a aprender e não a ensinar. E a brincadeira é um exemplo ótimo disso. Se eu vou brincar com esse... Vou colocar aqui, então vocês estão vendo, né? Um bando de tinta, batom, tá? E aqui fantasias. Você acha que as crianças vão desenvolver o quê? Coordenação motora, imaginação, elas vão desenvolver tudo que existe da possibilidade dela se desenvolver. Então, eu não estou propondo o espontaneísmo. Já nos programas anteriores, aqui na jornada, a gente discutiu isso. É preciso, como a professora está falando, planejar, ter objetivos, ter intencionalidade, como o Alexandre falou, ter a intervenção do adulto em determinados momentos, mas é preciso que a gente entenda que o programa, os conteúdos da educação infantil não são esses pequeninhos objetivos. Atarrachar, desatarrachar, versar, não versar, desenvolver a coordenação motora, aumentar o vocabulário. Você acha que eles não vão aumentar o vocabulário? Você de macaco, ela de avestruz e eu de palhaço. Tem uma coisa que eu acho... Nós vamos fazer um diálogo muito rico. As crianças de 2, 3 anos, os bebês que ainda não andam, também gostam. Eles começam, eles próprios, eu vi numa creche da Prefeitura do Rio, as crianças procurando máscara para colocar, bebês de 6, 7, 8, 9 E sabe o que eu acho que é interessante? É assim, um objetivo que a gente tem que colocar dentro da escola é prazer, estar feliz. Às vezes a gente fica procurando também, um dos comentários que acontece no filme é assim, a gente teoriza muito para justificar a presença da brincadeira dentro da escola, quando, na verdade, a brincadeira está para a gente ser feliz, né? Essa ideia da criança pequena e tal, então é fazer com que ela fique feliz, né? Então a brincadeira é para acontecer dessa forma, né? Produzir prazer. A aprendizagem é uma consequência natural, que foi como ele bem disse. A gente sabe que a criança aprende através da afetividade. A afetividade desenvolve um monte de outras substâncias no nosso corpo que leva à aprendizagem. Então, se a gente consegue proporcionar um momento lúdico, não de brincar, né, mas um momento lúdico, onde tudo isso vai ser contemplado, vai passar, né, naturalmente a aprendizagem vai acontecer. E eu percebo muito isso, essa questão cultural, muito em relação aos responsáveis. Eles cobram muito no EDI folhinha. Cadê o meu filho não está fazendo trabalhinho, não está fazendo colar um negocinho? E aí a gente tenta mostrar que quando ele está brincando, né, ele está se divertindo e ele naturalmente está aprendendo aquelas outras coisas que a gente, quando era mais novo, ia para a escola e tinha aquela escolarização de colocar a gente para fazer o papel. Então, tarefa, né? Até mesmo nas atividades que a gente orienta, é buscar como isso pode ser prazeroso, né? Porque o prazer é o que vai mover, vai produzir essa força para superar, tirar sujeirinha, né? Não doeu tanto. Né? Eu fico pensando aqui, duas coisas que apareceram nas nossas conversas são muito interessantes. Uma é o afeto, né? E a outra é ligar a questão do afeto com a questão do prazer no lúdico, nas atividades, na brincadeira. Porque mesmo na brincadeira livre, tem a nossa intervenção, e eu diria pedagógica. Porque você que arruma o espaço físico, você que deixa eles livremente aqui, ali ou acolá dentro da instituição. Você que oferece aqueles materiais, embora eles descubram outros, né? As crianças são bisbilhoteiras, são criativas, são irrequietas, são falantes. Graças a Deus. Né? E desde que nós deixemos elas serem assim. Porque muitas vezes o professor pensa que ele tem que ir podando isso, para ir enquadrando ele, para um dia ele sentar numa carteira e escrever na linha, não subir ladeira nem descer ladeira. Essa compressão
vai no contrário do desenvolvimento humano, que é a expansão. Então, eu preciso, sem ser espontaneista, quer dizer, intencionalmente, planejar os objetos, os enredos, e entender de que eles brincam. Porque as crianças, por exemplo, no maternal, elas já brincam de brincadeiras que estão diretamente ligadas à realidade dela, à cultura dela, à família dela. E muitas vezes a gente não aprende, porque ele brinca... Como é que ele brinca de roda? Como é que ele brinca? Por elástico. Elástico existe, amarelinha, existem dezenas de tipos de amarelinha. Eu preciso saber o que eles sabem. Saber o que a criança sabe é muito importante para a gente brincar com ela. Da comunidade, né, tem uma riqueza enorme, né, do nosso Brasil todo, né, que eles vão chegando, vão se aglomerando, né, e trazendo a riqueza de cada região, né, as maneiras de brincar. E quando você dá essa liberdade à criança, ela ensina ao colega, ela ensina a você, né? E ela vai dando, a individualidade dela vai criando realmente uma associação, né? Com o grupo todo, e ele vai o quê? Se socializando. E aí a importância também de estar aberto a essas coisas, de assim, ter a intencionalidade, propor a atividade, oferecer os materiais, mas deixar que as crianças criem, você também está flexível para aceitar que aquele dia não vai acontecer o que você pensou, mas vai acontecer o que elas vão trazer para você. Né? Lá na creche a gente tem um armário de colchonete e que um dia a gente brincando tal, eu falei assim, será que aquela porta ali é do lobo? E aí, pronto, virou a porta que dá na casa do lobo. E aí, um belo dia, eu me escondi lá e dei um susto neles, falando, o lobo me comeu. E pronto, isso já virou... Será que o lobo mora na creche? Será que ele está no telhado? Como que a gente vai tirar ele do telhado? Uma série de coisas. Você trabalha a questão da resolução de problemas, você trabalha uma série de coisas que você acha que poderia estar trabalhando com atividades dirigidas, mas uma coisa que eles trouxeram, que eles partiu deles... E de uma fantasia, de um imaginário, você consegue trabalhar uma série de outras coisas. Né? E assim como o professor já citou, nós temos essas diretrizes curriculares que têm seus princípios éticos, estéticos e políticos. E dentro dos princípios estéticos é citada essa questão da ludicidade, porque eu penso que a rotina da educação infantil ela precisa ser vivaz, ela precisa ser contagiante. E como ilustrando essa questão, eu ganhei recentemente, né, nós ganhamos uma criança na turma que ele adentrou a sala, os pais deixaram lá, se afastaram e ele entrou muito bem. Passados alguns minutos, ele se deu conta que ele estava num ambiente diferente, com pessoas diferentes, estranhas, e começou a chorar. E chorava, e chorava, chorava. Eu e as outras educadoras fomos começando a inseri-lo, né, na rotina. E aí ele foi para a rodinha chorando, chorando, chorando. E, de repente, quando eu comecei a cantar uma música específica, ele parou. Ele parou e ficou olhando para mim, porque eu me locomovia e, conforme eu falava, a velocidade da minha voz correspondia ao ritmo do meu corpo, né? Eu corria e ele ficava me perseguindo e eu via aquele sorrisinho tímido de lado da boca, né? Aquilo, para mim, sim, é ludicidade. Não é brincadeira propriamente dita, não é jogo, mas é lúdico, porque é o prazer, entendeu? Esse contentamento. Vou pedir para a gente analisar algumas imagens que a gente trouxe para a gente. Eu queria que vocês... essas imagens são de diversos artistas. A gente vai ter Portinari, a gente vai ter um artista popular com pequenas esculturas e o Bruegel, que é um pintor holandês. Eu queria que vocês procurassem a expressão da alegria dessas crianças. E o que vocês pensam disso? É o que chama a atenção que os artistas retratam o lúdico sempre infantil, primeiro. Né? Depois, sempre sem a presença do adulto. Sim. Não tem nenhuma brincadeira, né? Isso serve para a gente como professor de criança, né? Como é que a gente se coloca nessa brincadeira, que é uma questão que a gente já discutiu hoje. Tem um papel do educador na brincadeira, né? A gente não percebe expressão facial, mas a gente sente a brincadeira pela experiência que a gente tem de quando viveu aquelas brincadeiras. Isso é muito interessante, porque esses artistas, as crianças não estão sorrindo. Não. É difícil você localizar. E a gente começou a fazer um levantamento com pintores, com escultores e tudo. E é muito difícil, quer dizer, não sei se difícil é a palavra, mas assim, eles preferem
camuflar isso. Se a gente for olhando as imagens, a gente vai ver, no quadro do Bruegel, por exemplo, que é brincadeiras infantis, são diversas brincadeiras que dá até para a gente fazer um jogo com as crianças de qual brincadeira você conhece, qual que você já viu e tudo. A gente não vê, são várias crianças e você não vê ninguém sorrindo. Eu sou meia criança. Então, eu tenho um olhar, eu penso assim, no vídeo que nós vimos, um dos depoentes, que ele diz que ele não teve infância com brincadeira. E, continuando o vídeo, o que acontece também? Em todos os depoimentos, os adultos estão padronizados. Estamos todos sérios, estamos falando de um assunto sério. E é muito engraçado. Lá no finalzinho, quando todos, cientistas, filme, todo mundo que fez parte do grupo, vão falar da sua infância, alguma passagem. E ninguém conseguiu ficar com aquela postura. Estão todos felizes, todos leves. Por quê? Porque houve a ludicidade, a presença disso na vida. E como isso é responsável para o resto das nossas vidas. Queria fazer 2 observações. Uma sobre as figuras que a gente está vendo, né? Como é importante a gente ter um repertório de brincadeira. Sim. Então, nesse sentido, é importante demais eu resgatar a minha infância para lembrar das minhas brincadeiras, para poder agir profissionalmente. Né? E depois, como eu posso ampliar esse meu repertório com novas brincadeiras que as próprias crianças trazem, que os pais podem me contar e que eu posso investigar, porque existem outras culturas. Né? E tem uma coisa que eu vou trazer aqui, o Rubem Alves. E ele fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que na vida ele já fala brincando com as palavras de Santo Agostinho. Ele diz que na vida a gente tem 2 caixas, a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. É até um texto muito bonito que ele tem, que a gente pode procurar na internet. Então ele fala que a caixa de ferramentas, ela serve para te dar poder. Né? Então, as matérias, matemática, português, ciências, serve para você controlar o mundo, para você ter poder sobre o mundo. Mas a caixa de brinquedos, não. A caixa de brinquedos é para você ter prazer, é para você ter alegria, para você ter felicidade. Ela não tem que servir para nada. Né? Ela serve, ele diz assim, quem brinca não vai chegar, já chegou. É isso aí. Né? Quando você está brincando, você já já chegou, já é ali. O lugar é aquele. E quando a gente fala da seriedade, também tem uma outra coisa. Para a criança, brinquedo é coisa séria. Ela ri, mas ela está extremamente focada, é o que está colocado no filme também, né? Ela está centrada naquele objetivo de estar curtindo aquele momento. Agora, né? a gente não falou do direito de brincar, né? No Estatuto da Criança e Adolescente está assegurado a brincadeira como um direito. Sim. Então isso é importante, a gente que trabalha com criança, porque nós a gente comete uma ilegalidade. E o adulto nem também, sempre né? a gente permite. Agora não é hora de brincadeira. Isso é complicado. Mas deixa eu trazer uma questão antes da gente finalizar. Ver se tem pertinência dentro das unidades que vocês trabalham também. Que é o seguinte, a gente falou muito do adulto, né? O adulto que envelhece, que tem as couraças e que tem a dificuldade. E como estamos falando com professores aqui e para os que estão nos ouvindo, qual é a importância da gente estimular no professor o brincar? É necessário que o professor brinque com o aluno. Eles gostam, eles se encantam, eles ficam assim, ludicidade, né? Com a nossa brincadeira. É importante, sim, que o professor resgate isso e que tenha isso vivo. E o ano passado eu lembro que na jornada, a nossa motivação no início de cada encontro era com brincadeiras. E o grupo se sentiu muito motivado. E aí começaram assim, o que tem naquele grupo que no outro não tem? E era brincadeira, antes de começar o encontro. Então é importante para nós adultos também, porque nós não deixamos de ser criança. Nós temos prazer em brincar. Nós sentimos muito prazer em brincar. Se colocarmos aqui para fazer uma roda, ver como é que a gente começa a sorrir, começa a dizer está inseguro, ou se não gosta, né? E a gente vai se despertando essa criança que ainda mora dentro de nós. A gente pode estar falando da importância para estimular o professor. Primeiro, acho que a aula vai ser mais feliz, ele vai estar mais feliz. E a ludicidade para todos, é para as crianças e para eles também. Bem, eu acho que assim a gente finaliza o programa. Eu vou me colocar aqui do lado das professoras, porque, infelizmente,
está chegando ao fim mais um encontro da 6ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil. Muito obrigado, professor Alexandre Amorim, professora Aristeu Leite, todas as professoras que aqui vieram. É muito importante essa troca de vivências. Esperamos que vocês aí tenham aproveitado o máximo dessa conversa e se divertido também, porque o lúdico e a criatividade e a imaginação são grandes parceiros do desenvolvimento humano. Até o próximo encontro. Tchau.